Shalom, bem-vindos a mais uma edição de Or Hadash, uma nova luz na sua vida, uma meditação semanal da Torá. Hoje nós vamos comentar sobre um texto escrito por uma pessoa chamada Yehudá. Ele era uma pessoa que conheceu Mashiach, ele convivia numa comunidade de judeus, ainda dentro do primeiro século, na Era Comum. Este texto que nós vamos ler, mostra o quanto ele tinha conhecimento a respeito do Mashiach, o quanto era o entendimento a respeito do Mashiach já naquele tempo, coisa que, com o passar dos tempos, por vários motivos, mudou. Dentro do judaísmo houve uma mudança bastante significativa nos tempos de hoje em relação ao que se cria há 2000 anos atrás. O entendimento a respeito do Mashiach tinha alguma diferença. E uma comunidade entendeu bem, principalmente quando identificaram que o Mashiach finalmente era vindo. E eles tinham bastante convicção sobre isto. Então, um número muito significativo de judeus realmente cria desta maneira. Vamos ler aqui o que ele comentou. De fato, de vocês já terem conhecimento de tudo isto, meu propósito é somente lembrar-lhes que Adonai libertou um povo do Egito, destruindo posteriormente os que não confiaram. E os anjos que não mantiveram sua autoridade originária, mas abandonaram sua própria esfera, ele os mantém em trevas, presos, com correntes eternas para o juízo do grande dia. Esse Sidom, Amorá e as cidades ao redor, seguindo um padrão semelhante ao deles, cometendo pecados e perversões sexuais, jazem expostas como advertência do fogo eterno esperando por aqueles que devem ser punidos. Da mesma forma, essas pessoas com suas visões contaminam a própria carne, rejeitam a autoridade divina, insultam os seres angelicais. Quando Micaela, um dos principais anjos, disputou com o adversário acerca do corpo de Moshe, não ousou fazer acusação ofensiva contra ele, mas disse: Adonai o repreenda. Entretanto, essas pessoas ofendem tudo o que não entendem, e o que entendem naturalmente, sem raciocinar, como animais, por estas mesmas coisas são destruídas. Ai daqueles que têm andado no caminho de Caim. Eles se entregaram em troca de dinheiro ao erro de Bilã e foram destruídos na rebelião de Corah. Esses homens são manchas de sujeira nos seus encontros festivos para fomentar os mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores sem fruto, mesmo no outono, e duplamente mortas, pois foram desenraizadas. São ondas bravias do mar apresentando seus atos vergonhosos como espuma, estrelas errantes para os quais estão reservados para sempre as mais densas trevas. Além disso, Hanor, na 7ª geração a partir de Adão, profetizou acerca destes homens dizendo: Vejam, Adonai veio com miríades de santos para executar o juízo contra todos, isto é, condenar todos os ímpios por seus atos iníquos cometidos perversamente e por todas as palavras ríspidas que esses pecadores ímpios falaram contra ele. Bem, basta esse texto. Yehudá, uma pessoa muito próxima do Mashiach Yeshua, ele conhecia bastante da Torá, bastante também da cultura judaica na sua época, e ele compreendeu como muitas pessoas se entregam, se deixam ser utilizadas pelo adversário, por Satã, para contrariar os propósitos do Eterno. Muitas pessoas são responsáveis pelo desvio de muitos do conhecimento da verdade. Nós encontramos também citações nas Escrituras que falam a respeito de pessoas que nem entram no reino de Deus e nem deixam os outros entrar.
São pessoas amantes de si mesmas, que querem que os seus pensamentos, que o seu entendimento seja reconhecido, seja valorizado. Muitas pessoas são responsáveis por enganar muitas outras pessoas. Bem, é óbvio que diante do Eterno, as pessoas que enganam e que ensinam o que seria a Torá de maneira fraudulenta, de maneira alterada, vão responder pelo Eterno, ao Eterno, por tudo que tem feito. Vão responder porque ensinaram o caminho errado para várias pessoas. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que levar em consideração que as pessoas que deram ouvidos a esses enganadores são tão responsáveis quanto os enganadores, porque se deixaram enganar, não foram buscar a verdade com o Eterno, não foram procurar outras respostas, mas se deixaram envolver por várias circunstâncias, conveniências, por questões sociais, por questões familiares, questões pessoais até. Ou seja, o Eterno vai cobrar ambos, tanto os enganadores como os enganados. Ambos serão cobrados pelo Eterno. Por quê? Porque Ele nos deixou a sua palavra, porque Ele nos enviou o Mashiach. O Mashiach falou a palavra do Eterno, ensinou a Torá, e muitas pessoas simplesmente não querem conhecer a verdade. É uma coisa muito séria. Quem não quer conhecer a verdade se acomoda com a mentira. Uma pessoa que vive pela mentira, com certeza, não é uma pessoa satisfeita. É uma pessoa que, em alguns aspectos, talvez busque aplacar sua própria consciência, mas isso é ilusório. Isso realmente não consegue satisfazer a nossa necessidade, porque nós, como seres humanos, criados pelo Eterno, criados à imagem e semelhança do nosso Criador, nos dando qualidades que nós não vamos encontrar no resto da criação, na natureza, bem, nós vamos realmente, se não fizermos uma devida avaliação da nossa existência, nós vamos nos rebaixar a condições vis, a condições que o nosso Criador realmente não tem prazer, ele não gosta, coisas que realmente o afrontam. Se nós não entendermos quem nós somos e como queremos a verdade, não querer a verdade é uma coisa tão ruim. Nos afasta do Criador, nos afasta da nossa proximidade, nos afasta do afeto, da presença. Não vamos querer a mentira, porque a mentira realmente ofende o Criador. E a mentira, ela é irracional. Porque se é mentira, é aquilo que não é. E nós não queremos aquilo que não é, nós sempre queremos o que é. Nós queremos a verdade. Isso é uma coisa que qualquer pessoa inteligente realmente vai querer. Ele vai querer o que é. Então ele quer a verdade. E o Eterno valoriza muito a busca pela verdade. E uma coisa que nós podemos ter convicção: a verdade está colocada na Torá. A verdade foi revelada pelo Eterno para que nós todos pudéssemos saber a verdade. E por isso ele falou a respeito do Mashiach desde o princípio, desde que a citação a respeito da queda do homem no Gan Eden, até os momentos mais importantes na história de Israel, nós vamos encontrar ele prometendo o envio do Mashiach, porque ele sabia da necessidade, como é realmente tão importante a verdade de encontrarmos o Mashiach, porque o Mashiach nos esclareceria a respeito da verdade, ele complementaria o entendimento de toda a Torá que Moshe nos transmitiu, ele nos faria saber a verdade, e se é assim, rejeitar o Mashiach é rejeitar a verdade. O Mashiach nos trouxe um entendimento muito importante. Nós vamos saber que nossa existência não é puramente material, mas ela é, acima de tudo, espiritual. Nós vamos atentar para que o Eterno tem um plano para nós de uma maneira muito mais sublime do que qualquer tipo de pensamento que nós possamos ter.
qualquer imaginação que nós possamos ter, nada poderá, da nossa própria capacidade, se aproximar da verdade do eterno. E a verdade do eterno é sublime, é maravilhosa, está realmente além da nossa capacidade de imaginar. Mas uma coisa é certa, ele disse a respeito dela, ele disse a respeito desta verdade. Então, busque essa verdade. Não se deixe enganar por opinião de outras pessoas. Até mesmo eu que estou falando alguma coisa aqui, eu não quero que eu seja visto como dono da verdade de forma nenhuma. Eu estou compartilhando aquilo que eu entendo que recebi do Eterno, porque isso fez diferença na minha vida e Yeshua ordenou que eu compartilhasse isto. Mas não sou eu que vou convencer absolutamente ninguém. Não sou eu que quero convencer a você que está nos ouvindo a respeito da verdade, porque quem vai convencê-lo a respeito da verdade é o Espírito do Eterno, é o Espírito do nosso Deus. Ele é que vai agir em nós, é Ele que tem feito isso desde o princípio. É Ele que convence o homem a respeito do seu erro, do mal. A Torá aponta o pecado que nós fazemos. A Torá indica os nossos erros. A Torá mostra-nos um caminho e mostra o propósito do Criador, porque Ele quer compartilhar do seu amor para conosco. Bem, não vamos tratar de nada de pieguices, vamos tratar de verdade. Vamos tratar daquilo que realmente é a essência da natureza do nosso Criador, porque Ele revelou alguma coisa para nós podemos saber disto, e por isso eu afirmo, Ele te ama. Ele te ama como mais do que qualquer pai pode amar um filho. Ele te ama de uma maneira muito especial porque você, além de ser uma criatura que Ele fez, Ele deu a oportunidade de você amá-lo. Então Ele quer estar com você, porque para isso Ele nos criou, para termos um relacionamento de amor, um relacionamento de filhos e pai, um relacionamento de família, de uma família perfeita, uma família que viverá para sempre, uma família que viverá na presença do nosso Criador. Por isso, eu desejo sinceramente que o Espírito do Eterno possa tocar no seu coração e fazer com que você possa desejar conhecer mais a verdade. Conheça a respeito de Yeshua HaMashiach, Yeshua, nosso Messias, o Messias de Israel, o Messias prometido por Moshe, o Messias prometido pelos profetas, o Mashiach prometido pelo Eterno. Ele veio, ele cumpriu o seu propósito, ele se ofereceu como oferta, corbã perfeita por nós, morreu, ressuscitou e voltará. E voltará para cumprir tudo que o Eterno disse que ele iria fazer. Mas o mais importante é que o que ele fez já resolve o nosso problema, já resolve a nossa situação e precisamos ser perdoados das nossas transgressões, sem esse perdão, nós não poderemos de forma nenhuma nos apresentar diante do Santo dos Santos, aquele que é o Criador de todas as coisas. Portanto, deixe que o Espírito de Deus fale ao seu coração e deixe que Ele transforme a sua vida e possa dizer e te declarar como filho de Deus. Que assim todos sejam abençoados. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Amém.